Ô Ciro, você citou aí os 64 mil assassinatos, né, dos números últimos aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Com quem tenho me avistado. O Bolsonaro, por exemplo, é um sujeito que o mantra dele é o bandido, mas não sabemos qual a proposta dele a não se armar a população, né? Mas é claro que ele está falando sobre uma tragédia que é das maiores pelas quais a gente passa. O país passa há anos e agora com todos os recordes quebrados, né, nesse último levantamento. Claro que vai pela linha da educação, é isso que vai melhorar a coisa no futuro, então, mas de imediato, qual a medida emergencial, se você tem uma, que você pretende aplicar nesse campo? Nós temos que evitar a tentação, né, dessas simplificações grosseiras que são muito boas para iludir mentes, né, que estão aí assustadas, machucadas, humilhadas, assustadas com o futuro, mas que são a semente certa da desmoralização precoce dos governos. O que eu tenho estudado concretamente, o que podemos fazer mais brevidade, eu não digo curto prazo, mas o que eu pretendo é federalizar todo o itinerário da investigação à segregação prisional, do enfrentamento das facções criminosas, narcotráfico, crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Então, fazer isso federal e mudar a lógica. Então, isso são inovações institucionais que você pode fazer. Estou estudando se dá para fazer por medida provisória, dada a caráter de urgência de determinados elementos, né, do problema de segurança pública. Mas você tem a questão básica que hoje o primeiro contato com a cena do crime é a polícia militar. E a polícia militar, aonde a disputa por droga é de território, ela é corrompida. Aonde a disputa não é por território, é outro tipo, quem se corrompe é a Polícia Civil, que é onde se faz a investigação. Então é preciso tirar das polícias locais essa tarefa para a cabeça do narcotráfico e das facções criminosas. Tirar deles mesmo. Então Brasília, ou Rio, ou São Paulo, ou Fortaleza vão ser responsáveis por Maceió ou Porto Alegre. Inteligência policial. Mapear a cabeça, desenhar com paciência, etc, etc. E aí como é que você avança para isso? São duas providências práticas. Hoje o Brasil tem 11 mil policiais federais. Metade está atrás de birôs carimbando papel. Passaporte, outras coisas e tal. Com a excelência, com salários, etc, etc, com a excelência na formação, a metade está fora da investigação. Então é preciso rapidamente, por remanejamento de servidores burocratas ou por um concurso, né, fazer nível médio para onde a Polícia Federal tiver que ter alguma ostensividade, que é mais barato, e funcionários administrativos para devolver à investigação 11 mil policiais e não os 5 mil que são hoje os efetivos aí, que estão quase todos agarrados com um escândalo de política. Isso é uma providência rápida, ou relativamente rápida, que você pode tomar. E a exemplaridade. Então, a exemplaridade é o seguinte, por exemplo, 100% da cabeça dominante do PCC hoje estão no presídio de São Paulo, mandando e desmandando no crime, determinando mortes em Fortaleza. Por quê? Porque as autoridades de São Paulo fizeram acordo com as facções criminosas. Então a ideia é o seguinte, você pegar toda essa cabeça e segregar imediatamente em presídios federais, as vagas têm metade ociosas, e fazer uma inovação na execução da pena para que eles fiquem segregados, incomunicáveis ou sem o direito ao sigilo da comunicação quando tratar com os advogados e parentes. Ciro, você tem alguma proposta para mudar a política de drogas no Brasil? Porque hoje 70% da massa carcerária é por crimes relacionados a drogas. Uhum. E a gente sabe que a gigantesca maioria pega com pequenas quantidades. Isso. Eu vou tentar evitar, né, essas questões identitárias naquele aspecto moral, religioso, que inferniza o debate no mundo e aqui também. Então, eu sou solidário às igrejas no amor aos pobres, eu sou solidário às igrejas na repulsa à corrupção, e a gente precisa entender o Brasil que temos. E eles travam quase não, como tabu certas discussões. E qualquer um que queira desconsiderar isso acaba se desconstituindo. Então a minha ideia é de que a gente racionalize o debate, e eu achei um exemplo prático, Portugal. Então, Portugal está tendo um exemplo muito interessante, me parece, de tudo que eu estou estudando, o mais interessante, o mais recente, que é assim, os especialistas estabeleceram quantidades necessárias e suficientes para um adito, para um dependente,
usar por uma semana. Quem for apreendido com este tipo de quantidade vai para a saúde pública, redução de dano. Depois pegaram até outro certo limite, e aqui são penas alternativas, não necessariamente encarceramento. Isso é uma coisa que eu acho que as igrejas vão entender. A gente não descriminaliza, como o pensamento mais avançado, mais progressista está propondo, mas ao mesmo tempo a gente faz uma política de desencarceramento, que hoje é uma tragédia. Nós só estamos produzindo exército de reserva para as facções criminosas. Porque um garoto preso com pequena quantidade vai para a cadeia, na primeira noite ou ele se filia uma facção ou vai ser estuprado e morto. Mas com isso o mercado continua sob o controle da bandidagem. Né? É assim, e ninguém na humanidade conseguiu resolver o problema. Essa é a grande perplexidade do século XXI. Ninguém conseguiu resolver. Quem descriminalizou não resolveu, já está retornando tipo Holanda. Enfim, o Uruguai tem uma muito recente e não tem ainda conteúdo prático. O Portugal tem uma experiência mais... Portugal me parece a experiência mais interessante. Mas é de liberação geral também. Né? Não, continua criminoso. É que, na verdade, alguns chamam descriminalização que o Ciro falou, né? Mas descriminaliza o porte de pequenas quantidades de droga. Isso, e transforma isso em redução de dano. Se for pego com 1 quilo de cocaína, você vai preso Continua. por traficante. Mas você não leva para a cadeia quem consegue. Não, até certa quantidade você tem penas alternativas. O que dizer da frase do Bolsonaro, aquela do bandido morto, que é o bandido ideal é aquele que está morto. Isso, na verdade, é só uma estupidez inominável, porque o Brasil é o país que mais mata policiais. Nós matamos 357 policiais em 12 meses para o último, e o país que mais mata pessoas que vamos aceitar para argumentar que são bandidos. Portanto, os bandidos estão sendo mortos aos milhares, são 5.500 foram assassinados pela polícia. 20% de aumento de um ano para o outro. Né? A polícia matou 5.500 pessoas, supondo que já é uma aberração de que um policial no escuro, justiçando uma pessoa e tal, é o juiz, Qual é a origem desse mal? É medo. É? O medo. Não é a miséria? É o medo. A miséria não gera violência. O que gera violência é a justaposição da opulência, do novorrichismo consumista, com uma família desespiritualizada, acreditando que ser feliz é acessar esse padrão de consumo sem ter renda para isso. De onde é que vem essa minha convicção? Salitre. Salitre é uma pequeníssima cidade do meu Ceará, que fica na esquina do Ceará com Piauí e Pernambuco. É a cidade mais pobre do Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E não é lá que é o epicentro da violência. O epicentro da violência é a maior renda per capita Fortaleza. A desigualdade. É a desigualdade. Então o garoto cresce aspirando pelo compra, aspirando a acessar um certo padrão de consumo, e a família dele não tem renda para isso. Então o narcotraficante paga esses 70, 80 reais de diária em Fortaleza. São Paulo é 150. E esse garoto vai levar para casa uma renda até morrer, muito precocemente, que o pai não tem. Ao dizer a miséria, talvez eu tenha me expressado mal. Nasce do problema central A desigualdade. do país. Sim, claro. Aí não tem dúvida. Agora, gente como o Bolsonaro e tantos outros não entendem isso, ou não querem entender isso. É que esse desequilíbrio social é a fonte de todos os males. Eles não entendem, mas aqueles que têm capacidade de entender não querem entender, porque é uma relação demagógica, na pior acepção da palavra demagogia, que se estabelece com a população amedrontada. Então você veja, o preço da democracia, mas o Brasil há uma pretensão de bancadas religiosas dominarem 20% do Congresso. E eles chegam com essa agenda completamente fechada, estabelecida como tabu, dogma de fé, e vão para lá só para obstruir iniciativas iluministas. Claro. Mas veja bem, é o nosso povo que escolhe, então é preciso persistir na democracia. Me diga uma coisa, talvez eu esteja enganado, mas a sua vice, Cátia Abreu, que aliás teve um comportamento exemplar por ocasião do impeachment, foi muito leal. Foi expulsa do PMDB. Né? Cátia Abreu não é a favor de uma repressão
violenta ou estou enganado? Não, está enganado. A Cátia Abreu é mais conservadora do que eu, não é? E por isto mesmo eu a escolhi. Eu quero sustentar um projeto nacional de desenvolvimento que no adjetivo é uma aliança da centro à esquerda, do centro à esquerda. Então eu abro mão, né, do heroísmo, né, de ser um líder, um guru da esquerda, etc., que eu tenho, assim, na minha prática, eu acho que os meus números são o militante mais progressista da contemporaneidade política brasileira depois do Lula. Depois do Lula. Isso assim, eu tenho várias razões. 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil vem do meu estado. O melhor IDEB do país é Sobral, a minha cidade, que é uma encravada no semiárido do Nordeste. Eu fui ao plenário das Nações Unidas, recebi o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Eu tenho 38 anos de vida pública, ministro, governador, prefeito. Nunca respondi por nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de corrupção, nada, zero, que nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos andam tão estranhos que, enfim, eu estou... Mas o Brasil não aguenta um governo de esquerda. O Brasil precisa de uma conciliação de quem produz com quem trabalha, do campo ao centro-esquerda. E eu queria, não é? Queria que fosse um industrial de São Paulo, né? Só por uma questão de entrada, mas não consegui. E ela sempre se dispôs, com muita generosidade, a me ajudar. E ela é limpa, competente, séria, não é? Já tem 2 mandatos de senadora, mandato de deputado federal. As últimas votações votou contra a perversão da reforma trabalhista, votou contra o teto de gastos, é contra esse absurdo de liberação de agrotóxico. Enfim, ela tem comportamento. Agora, ela tem uma percepção, por exemplo, em relação à arma. Ela conhece melhor do que eu o interior do centro-oeste, do norte. Não é? Ela nasceu em Goiás, em Goiânia, mas lida em Tocantins. E hoje ela me fala de uma demanda dos rurais, das famílias rurais, por ter arma em casa. Eu sou anti-arma visceral, assim, eu nunca peguei numa arma, nunca dei um tiro na vida, sou da paz, mas eu ouço ela. Eu ouço assim, sem, não necessariamente concordando. É da paz até onde dá para aguentar? Mas repare, a insurgência revolucionária eu cultivo. A insurgência revolucionária eu cultivo, mas repare, vamos lá, armar o fazendeiro. A lei que facilitar isso é a mesma que vai armar o MST. Claro. E isso é o faroeste, é o século XIX, é o século XVIII dos Estados Unidos. Eu não quero isso para o Brasil. É isso mesmo. Tomar cuidado com as declarações de revolucionários, senão a gente vão imaginar que aqui é uma reunião da URSAL. Da URSAL. Não acreditava. Agora, Ciro, o quanto o Marconi fala em nome da sua campanha? Porque você falou da Cátia Abreu na questão das armas, o Marconi várias vezes fez pronunciamentos e assim, ideias que estão mais próximas, por exemplo, do campo liberal, na cidade da campanha do Alckmin, do que exatamente das ideias. O Nelson Marconi? Não. O Nelson Marconi, ele é o expoente mais exuberante de uma nova corrente de opinião que surgiu e que é a única que tem algum traço de originalidade no pensamento econômico brasileiro. Depois de Celso Furtado não tínhamos mais, que é o novo desenvolvimentismo. Parte de uma espécie de adjornamento do Bresser Pereira, que começa a perceber determinadas questões e tem uma turma nova. E eu me aproximei deles porque eu andava falando isso sem ser economista. Por questões mais empíricas, por uma observação empírica, porque a globalização é uma grande propaganda, a taxa de juros não é global, o nível de maturidade tecnológica dos produtos e serviços não é global, a escala dos produtos que a China vende não é global, o Brasil tem 7 em cada 10 empregos derivados de pequena empresa, que portanto trabalha em pequena escala, e nós então começamos a raciocinar. E aí eu recruto ele, que é o mais brilhante de todos. Mas ele é um economista, mas ele tem entrada para muitas outras coisas. Então eu o nomeei coordenador do programa de governo. E eu quero que a minha equipe seja representativa do centro do debate. Quero, por exemplo, o Mauro Benevides Filho, que é a cabeça mais da economia. O Mauro Benevides Filho é mais conservador um pouco do que o Nelson Marconi. E eu quero essa discussão na minha sala, diariamente. Porque isso é que vai me permitir arbitrar o equilíbrio, o caminho do rumo aí. E dentro da sua equipe, qual é o papel do Mangabeira e até onde chega a influência do Benjamin?
O Mangabeira é um velho amigo, nós somos compadres, não que ele tenha me escolhido de compadre. Já estamos, não somos Isso, juntos. só para o ouvinte aí, ele é meu compadre, o filho que me escolheu de padrinho. Ele não batizou os filhos, quando o Gabriel fez 10, 12 anos, me escolheu de padrinho, o que é sinal de que eu sou bem falado na casa dele, porque senão a criança não aceita. E o Mangabeira me instiga, o Mangabeira me obriga a pensar. Eu digo sempre que ele é a prova da incompletude do ser humano, porque é um gênio extraordinário. Agora tem um livro não publicado ainda, cujos originais estão circulando na internet, causando um alvoroço no mundo. A China, a Universidade do Partido Comunista Chinês, chamou o Mangabeira para apresentar. Basicamente o foco é essa nova economia do conhecimento. E a OCDE também chamou o Mangabeira para apresentar numa viagem só. Você imagina como as ideias dele são instigantes. E ele me ajuda muito. Mas ele é uma pessoa que tem que estar o tempo inteiro conversando, porque ele é um apaixonado por política, mas não é dotado das habilidades e malícias, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que usaram para flanquear minha fortaleza de disciplina de candidato a presidente já escolhido pelo PDT foi ele. A Dilma ligou para ele nos Estados Unidos, fazendo um apelo para eu aceitar serviço do Lula e tal, não sei o que e tal. Ele balançou todo. Balançou todo e eu me irritei com ele, mas nem expressei isso, mas já passou. Agora, E o Benjamin? Benjamin é um velho amigo, as pessoas também não sabem. O pai dele, o Mendel Steinbrück, nasceu pobre na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E é uma pessoa que, junto com o Jacques Rabinovich, cresceram na área têxtil. Quando São Paulo começou a ficar muito hostil para a produtividade, eles se mudaram para o Ceará. Então passaram a ser os maiores empregadores do Ceará. Então eu era amigo do Mendel e do Jaquinho Rabinovich. E o Benjamin, nessa data, era um jovem meio playboy, assim. O Mendel botava muito ele para estudar, para trabalhar e tal, mas ele não era muito do serviço, não. Gosta de cavalo, não sei o que e tal. Mas eu o conheci nessa época e era muito amigo do velho Mendel. E depois acabamos ficando amigos, né, pessoalmente. Né. E é isso aí, ele é meu amigo e eu dele. Sim, eu conheço bastante o Benjamin. Uhum. Inclusive já fizemos matérias com ele. Sim. Uhum. Ele é uma figura que eu respeito muito. Agora, ele não cuida muito das delicadezas das relações trabalhistas, por exemplo. Sobre a reforma trabalhista, em alguns momentos eu vi você falando que vai revogar, em alguns momentos eu vi você dizendo que tem pontos da reforma trabalhista que você manteria. Não, vai revogar completamente. A revogação será no ambiente de uma nova reforma, que eu me comprometi com os sindicatos, com os trabalhadores, e estou anunciando ao empresariado que me ouve que vou puxar. Vai ser uma reforma que nós vamos chamar, naquela dinâmica de trabalhadores, empresários, academia, experiência internacional, etc, etc. Mas o rumo dessa reforma não presta, simplesmente não presta. Ela inteirou 9 meses anteontem. E nesses 9 meses ela não produziu nenhum resultado naquilo que ela prometeu que ia fazer. O desemprego piorou, a informalidade aumentou, o salário médio caiu, como é óbvio, né? Como é óbvio. E você tem um pulso escravista numa certa elite brasileira que a gente tem que enfrentar. Né? E eu tenho disse hoje de novo, né? O capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. Eu nem aprecio isso, mas é um truísmo, é uma obviedade. O capitalismo de massa moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. O capitalista brasileiro quer destruir a renda do povo e imagina que vai sair da crise. Talvez Agora, seja mais avançado que o Ford. E o teto de gastos? Como é que... Isso simplesmente tem que ser revogado pura e simplesmente, porque é impraticável. Basta que eu lhe diga, vamos lá, está proibido ao Brasil expandir acima da inflação, ou seja, vai ser o nominal do ano passado, mais 3% ano que vem, o gasto com saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc, etc, etc. Estão livres os gastos financeiros, que levam 51% do orçamento, estão livres os gastos previdenciários, em que 2% dos beneficiários levam 25% de tudo, já comentamos isso hoje. Sobram 20% em cima do que quer se fazer essa selvageria. Ora, nascem no Brasil 3 milhões de crianças por ano. É razoável imaginar que o país passará 20 anos nascendo 3 milhões de crianças por ano e você não vai ter resposta na atenção materno-infantil, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista de creche,
de primeira infância, etc, etc. Isso é simplesmente impraticável. Aí começa a quebrar e vem ficar velhos carros da polícia. Se a reposição, provavelmente, se for um pouco maior do que a inflação, você não pode fazer. É pura e simplesmente uma sandice dessas loucuras que as elites brasileiras fazem, e depois de evidenciar a bobagem imensa que fizeram, não dão o braço a torcer. Seguem insistindo, defendendo o absolutamente indefensável. Qualquer pessoa que fizer uma continha rasa, vê que ela é Quer impraticável. dizer, uma questão de QI. É uma questão de QI, não duvide disso. Ah, certo. A elite brasileira, parte importante na política e na plutocracia, é burra. É burra, burra que nem uma Coincide porta. com a minha tese. Agora, Ciro, quer dizer, você se apresenta como um candidato aí, já disse aqui que é a força progressista mais importante, ou mais importante, mais que agiu de forma mais progressista, tirando o Lula. Mas esse campo está aí, pelas articulações foram feitas ali meio nessa bad trip que você diz, mas hegemonizada ali PT, PCdoB, PSB nessa aliança. Do outro lado, nós temos... Não, assim, eu sei, com todas as nuances possíveis. Não, o PSB não está nessa aliança. Não, está na neutralidade, né? Não, o PSB foi para a neutralidade porque o PT inacreditavelmente aceita que o PSB na neutralidade fique e abre mão do governo de Pernambuco. Para você ver o nível de falta de escrúpulo e de falta de espírito público e tal. Então não venha PT falar em hegemonia, não, que o PT está só ele e o seu puxadinho de sempre. Está lá do lado. E do outro você tem uma disputa, né, por um certo eleitorado, Bolsonaro e Alckmin. Pergunta, onde é que você busca o eleitorado? O que você está imaginando na força que te levaria para um segundo turno? Quer dizer, eu, por exemplo, não aceito essa divisão. Não aceito. Sérgio, vamos raciocinar um pouquinho. Não faz 2 anos, a nossa memória não pode ser tão curta. O que aconteceu com o PT nas eleições municipais recém-acontecidas no Brasil? Isso foi ontem. O PT foi devastado. Mas esse Um minuto, ontem, não me interrompa. esse Foi ontem ontem é um outro mesmo. clima. É o último dado prático que nós temos, fora das viagens licérgicas, né? E de uma vontade que eu não compreendo. Eles fizeram tão mal ao Brasil, essa confrontação odienta PT, PSDB, eu não compreendo por que as elites continuam advogando a permanência disso. E ficam abominando com remédios até pouco democráticos, alternativas que Mas, surgem no país. teoricamente, não havia como fugir desse embate. Sim, mas não havia vírgula. Não havia vírgula. Pense, Mas São Paulo, então esqueça o dominada passado. pelos tucanos, E o por clima não sei quanto- anti-PT Mas pera um era pouquinho. muito, apesar de ser pouco tempo atrás, era muito maior do que o que você tem hoje. Isso é wishful thinking. Isso é wishful thinking. O PT é rejeitado hoje esmagadoramente de forma majoritária no Brasil inteiro. Menos no Nordeste, onde a ação do Lula, não é o PT, a ação do Lula entrou no lado das pessoas de verdade, concretamente e tal, e menos aqui no Sudeste Sul. Então, veja bem, vamos ter clareza, o PT tinha 700, a prefeitura ficou com 200. O PT foi varrido das capitais. Sabe onde é que o PT ganhou na eleição passada? Rio Branco. No Ceará, onde eu sou aliado do PT, nós não aceitamos o PT no segundo turno da eleição municipal. Eu sou aliado do PT. Se não houve. de Não lá pra aprenderam cá, nada. Não houve de lá para cá uma crescente percepção de que foi golpe, de que o governo Temer é um embuste completo. Quer dizer, isso. Sim, o Michel Temer favorece o PT, restaura né? o Lula. O Lula, em 2015, estava com 16%. Porque, muito justamente, a população estava dando a ele a responsabilidade de ter feito a Dilma. E a Dilma foi escorraçada do poder porque não tinha um popular que a defendesse. Era muito antipático defendê-la, eu sei porque eu fiz isso. Eu parti para defendê-la, defendendo a democracia. O Ceará, volta a dizer, no Amazonas, a propósito do petismo, no Amazonas tem 3 senadores e 8 deputados. Os 8 deputados do Amazonas votaram contra a Dilma, votaram pelo impeachment. E aí o Eduardo Braga sai do ministério da Dilma e vai para o Senado votar pelo impeachment. Sai do ministério para votar o impeachment da sua chefa. Aí vem uma eleição suplementar para o governo do Amazonas. Amazonino Mendes, um camarada progressista a vida inteira do PDT, se lança candidato e o Eduardo Braga se lança candidato. Quem vocês acham que o PT apoiou? Então, o
senhor acha que... Então, Imagina quem ganhou. O PT vai pagar caro ainda, não é tão rápido assim não. O Lula é outra coisa. Mas o PT vai pagar caro. Sim, mas... Vou dizer para você, no Rio Grande do Sul, o PT vem com a metade da bancada que tinha. Sim, mas Lula No Ceará vem é com a metade da bancada que tinha. Lula não é o PT. Não é o PT. Ele tem uma imagem própria. Sim, No claro. fundo, ele consegue mantê-la. Sim. Não é verdade? Mantê-la, vamos lá, de novo, nós todos temos uma relação boa com o Lula, queremos bem a ele, sofremos com o que está acontecendo, mas o Lula saiu da presidência da República com 86% de aprovação. Hoje ele tem 31% de preferência eleitoral. Sim. E nas menções espontâneas já está perdendo para o Bolsonaro. Não porque se desgastou, mas porque está chegando no povão que ele não é candidato. Enquanto isso, a dona Gleise e então, sua quer dizer, banda... não adianta ele apontar... Não adianta. Vamos ver o nível de eficácia. Sim, Ele não apontou a Dilma e não elegeu a Dilma, que ela é completamente mas ele desconhecida. também a Gleisi Hoffmann. Apontou a Gleisi Hoffmann também. Agora você acha possível... Tirou a Marília, deu o quadro da eu Marília Arraes queria- para ser candidata a governadora, na hora de ser, tirou o chão dela. Isso, ele faz, dá as cartas. Uma coisa que para mim é importante. Haverá algum preconceito ideológico na hora de convocar ministros, de formar o seu governo? Sim, eu não quero direito entreguista, financista não, na minha bem, equipe. mas digamos, você falou há pouco em Tarso Genro. Tarso Genro poderia ser O seu Tarso ministro? Genro ilustra qualquer governo. E Ilustra. o Celso Amorim? Ilustraria muito mais ainda. Muito mais ainda. O Celso Amorim é um extraordinário quadro. Ah, É meu amigo desde que o Lula nem existia ainda. Meu amigo, o Celso Amorim tem veleidades cinematográficas. não. É Ele verdade. tinha. Não, ele presidiu a Embrafilme. Tinha, eu E eu sei. desde então sou amigo Tinha, dele. tinha. Os 3 filhos são diretores, muito Eu bons. sei, eu sei. É. Então, o Celso Amorim é uma figura extraordinária. Eu gostaria de vê-los voltar à Mas chancellaria. ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu gostaria de Ele é vê-los muito bom. voltar à O senhor chancellaria. convidaria? Não vou convidar ministro aqui, ainda falta uma montanha de voto para eu me eleger. Né? Mas eu quero dizer que ele honraria qualquer governo. Tarso Genro honraria qualquer governo. Não, acho que aqui pelo horário... a gente já Chegamos? tá aqui. Não, eu gostaria de fazer uma última Muito pergunta. justo. É a última minha. Sim. No fundo, repensando, não teria sido melhor dizer que o Lula seja candidato? Não é o meu assunto. Eu quero que ele seja candidato. Que ele seja, quer dizer, tomar uma posição parecida com aquela do Boulos. Eu não quero que o Lula seja candidato, Ah, bom. porque é ruim para ele e é ruim para o Brasil. Não permitirão que ele seja candidato. Não permitirão. Então, Mas quem gostar do Lula de verdade e não quiser usar a imagem dele para se eleger deputado, e é do que se trata, sabe? Estão manipulando o meu velho amigo, né, com 72 anos, atravessou um câncer, perdeu a mulher, perdeu os grandes amigos de perto, só tem puxa-saco agora ao redor dele, estão manipulando o meu velho amigo para eleger deputado. Só para isso. Todos eles estão cansados de saber que o Lula não deixaram o Lula ser candidato, mas estão cruelmente agitando a imagem até o limite em que o Lula fica falando só. Mas veja. Eu já ouvi essa conversa, a dona Marisa me disse isso lá atrás, que as eleições que o Lula perdeu, ele voltava para casa sozinho. Tudo bem. Agora, eu repito, não convém uma posição como a do Boulos, que diz que ele seja candidato, sim. Sim, se ele fosse candidato, eu que costumo cultivar a franqueza. Eu tenho horror à hipocrisia, horror. Sim. Horror à hipocrisia. Sim, tudo bem. Então, Ele vamos não lá, vai- eu quero presidir o Brasil, o Boulos quer? Não. Então, Não, fica aí não. estabelecido a Não, diferença. mas aí são, desculpe, aí são situações completamente diferentes. Você é um político tarimbado, foi governador, foi o Diaba 4, foi ministro. O Boulos não tem nada atrás de si. Sim. Então, é uma espécie de ensaio de alguma coisa que ainda poderá acontecer para ele. É uma experiência... Então, por isto mesmo, ele está autorizado a abrir a participação dele no debate, reclamando que o Lula não está ali. Sim. Ora, o PSOL, o partido do Boulos, nasceu
negando o PT. Nasceu puxado por uma denúncia moral contra o PT e o Lula. É verdade. O pessoal nasceu contra o Lula. Sim, O pessoal nasceu contra a reforma da Previdência que o Lula promoveu. certo. E aí, de novo, é simpático, tem muita gente que está com pena, com dó do Lula, que é solidário, que quer bem, eu, por exemplo, e aí os caras ficam bajulando. Todo mundo é bonzinho com o Lula, e hoje o problema do Lula é que ele está lá no presídio, só fala com ele, puxa saco e bajulador. Você acha que o Lula agiu tarde demais para reagir a essa situação? Acho. E acho que agiu errado. Sim. Porque a incongruência ancestral. Se eu compreendo que o judiciário organicamente está num golpe, eu não vou respeitar o judiciário que está num golpe, recorrendo. Porque o recurso supõe a minha confiança no sistema. Aí o sistema vai julgar. Não, mas eu acho que a sua análise, do meu ponto de vista, é correta. Não estou discutindo a sua análise. A sua análise é correta, do meu ponto de vista. Agora, nem por isso deixa de ser verdade que o judiciário é o principal responsável por esse golpe. O judiciário é o principal responsável por esse golpe na proporção, sem dúvida. Nisso estamos completamente de acordo. Menos pelos tribunais que julgaram Lula e mais pela, até hoje, não julgamento dos recursos contra o impeachment. Porque o impeachment da Dilma foi feito sem o cometimento de crime de responsabilidade, que é a única circunstância que autoriza o impeachment. Claro. Mas isso simplesmente replica, e o velho Rui Barbosa já dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República, replica a pantomima de 64. Não sei se sabe que a história se repete como farsa. O Bolsonaro vive chamando a atenção para isso e é verdade. É verdade. O Mauro de Moura Andrade, que era o Renan Calheiro da época, declarou vaga à presidência anunciando uma matéria de fato que era mentira, como o cometimento de crime pela Dilma era mentira, porque o Jango tinha ido embora do país, que não tinha ido, estava no Rio Grande do Sul, avaliando se resistiria ou não. Ele declara a vaga, empossa o Eduardo Cunha da época, que era o Ranieri Mazzilli, e esse, na linha da Constituição, convoca eleições indiretas para completar o mandato, anunciando para o Carlos Lacerda, para o Juscelino, que as eleições de 65 estavam mantidas. E o Juscelino vota no Castelo Branco. O Juscelino vota no Castelo Branco. E o Tancredo, ao fundo, grita: canalhas! 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 Essa sessão vale a pena recuperar na internet. E canalha, o Tancredo, né? E que estava vendo, o velhinho estava vendo que a farsa estava montada. E o resto virou história conhecida, uma noite de 21 anos. Né? E o judiciário nunca julgou essa fraude. Seus assessores estão com pressa, mas deixa eu só... A gente estava falando desse assunto realmente só para encerrar. A gente falou muito aqui da força do capital, do rentismo, mas deixa eu tratar de um outro ponto que é a força das corporações. Hoje o Brasil é comandado pela Justiça, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. E eu pergunto, como governar diante dessas corporações que tomaram conta do poder e exercem hoje o poder de fato? Parte disso não precisa nada senão o exercício da autoridade. Porque o Espírito de Loi, Montesquieu, ele anuncia, não é, quando ele propõe essa funcionalidade tripartite, ele fala claramente que o poder político é uno e indivisível e que as funções do Estado é que devem ser divididas de maneira que o poder controle o poder. E aí acaba propondo isso daí. No caso brasileiro, o que aconteceu foi a debacle do poder político. E o poder técnico, que não é eleito, que é o Judiciário e o Ministério Público, como o poder real não se compraz com o vácuo, ocupou. Vamos ver se eu explico na prática. Vamos lá. Dilma Rousseff toma a decisão mais estapafúrdia que eu vi uma pessoa tomar na política, mas dentro das suas atribuições. Resolve nomear o Lula ministro. O Lula naquela data não era réu de nada, não estava nem sequer acusado formalmente de nada. Portanto, dentro da melhor Constituição, a Dilma nomeou um brasileiro, na plenitude das suas franquias cidadãs, para ministro. E o Gilmar Mendes dá uma liminar sustando a posse. E ela obedece. Não tem manual nenhum para isso. Quem extrapolou a Constituição, quem exorbitou, foi o ministro que deu uma liminar. O que cabe ao chefe de Estado que tem compromisso com o juramento? Naqueles juramentos eles têm razões para ser. Eu prometo defender e fazer cumprir a Constituição.
É do juramento do presidente da República. Cumprir e fazer cumprir. Chega uma liminar estapafúrdia dessa para o presidente Ciro Gomes, um ofício respeitoso. Eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, recebo aqui o que creio ser um equívoco, que viola o artigo tal da Constituição, que atribui a minha franquia de nomear meus ministros. Portanto, lamento, mas não vou poder dar cabimento a essas coisas. Tome Vossa Excelência as providências que entender corretas. E a posse está marcada para amanhã às 9 da manhã. Agora o resto eu estou estudando. O resto eu estou estudando. Divulgou a conversa. Um juiz singular divulgar a conversa grampeada do presidente da República nos Estados Unidos é caso de alta traição, punível dependendo da motivação, com pena de morte. Claro. E aqui, não, desculpa. Desculpa. Ele Depois desculpa. não errei, depois ele acha que não errou, né? Não. Ele acha que não errou. Não, nunca achou que errou, mas pediu desculpa. É isso? Recebe o auxílio moradia, É isso? Ciro. É isso. tendo propriedade. É isso. É isso. Então, tá certo. Até a Ciro eleição. Gomes, muito Se obrigado. Deus quiser, obrigado, viu? Boa noite. Grande Mino, obrigado por tudo. Parabéns e, Obrigado. e evidentemente os melhores augúrios. Muito obrigado. Auguri, Obrigado. italiano. Pronto, craquete, ferramos, vou correr. Um abração, obrigado, viu? Olha a minha